A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos novamente para compartilharmos as verdades da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é transformadora, que também é nosso alimento diário. Com certeza a Palavra de Deus nos enche de alegria, nos enche de fé, nos enche de esperança, nos enche de vida para vivermos mais um dia na presença do Senhor. E hoje não vai ser diferente. Deus vai se manifestar por meio da palavra dele. E eu quero dizer em nome do Senhor Jesus que você vai ter um dia cheio do Espírito Santo, cheio da alegria, cheio da paz. Com certeza Deus te trouxe aqui para ouvir a mensagem da graça de Deus, do Evangelho de Cristo. E você vai ser tremendamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós apenas decidimos abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra é transformadora. A palavra do Senhor muda as nossas vidas. Por isso nós apenas voltamos nosso coração para o Senhor, para aprendermos mais de Ti e recebermos graça e sabedoria da parte do Senhor hoje. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Jesus. Eu creio no poder, de fato, da palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar algo que está aqui no livro de Números, né? Nós estamos agora iniciando o livro de Números. Nós falamos ontem que Deus é um Deus de ordem, não é verdade? Deus é um Deus de organização. Deus organizou ali o exército, fez o censo, Deus estabeleceu líderes, Deus colocou ali as funções ali dos levitas, dos sacerdotes. Deus colocou as tribos em seus devidos lugares ali junto ao acampamento. Lembra que nós falamos que cada tribo ficava olhando para o tabernáculo, né? De costas para os inimigos, ou seja, nossa guerra olhando para Cristo, porque nele nós temos a fé para vencer todas as batalhas em nome do Senhor Jesus. Então nós chegamos aqui no capítulo 6 de Números, onde fala do voto do Nazireu. E a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de Nazireu, a fim de congregar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias pelos quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. Então, Deus estabeleceu o voto do Nazireu, e fazendo isso, ele poderia servir a Deus, ele poderia realmente estar ali mais próximo do Senhor se ele fizesse esse voto. Isso no Velho Testamento. Mas hoje nós sabemos que nós todos podemos sim viver como homens e mulheres consagrados a Deus, que esse é o propósito de Deus, uma vida rendida ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E aqui nos fala de 3 coisas que o Nazireu não podia fazer. Primeiro, não comer nem beber nada da uva. Segundo, ele deveria deixar crescer o cabelo. E terceiro, ele deveria, então, não tocar em morto, em cadáver de forma alguma. Essa era aqui a instrução para quem fizesse esse voto. E nós sabemos que Sansão foi um grande exemplo na Bíblia de um homem que se consagrou ao Senhor, okay? Como Nazireu. E nós vemos a força tremenda que ele tinha, tudo por causa da sua consagração. Então, deixa eu te falar, a força na consagração. A força quando nós, de fato, nos entregamos ao Senhor, quando nós nos rendemos ao Senhor. Há uma força espiritual quando nós nos voltamos para o Senhor. Então, a primeira coisa que um Nazireu não podia fazer era cortar
o cabelo, né? E o cabelo longo na Bíblia significa submissão, ok? Então, alguém consagrado a Deus tem que ser submisso. Quando não há submissão, também não há consagração. Então, por exemplo, se essa minha mão não está consagrada à cabeça, então ela perde o quê? Ela perde a mobilidade, ela perde a função, porque ela não está o quê? Submissa à minha cabeça. Mas o fato dela estar, então, submissa à minha cabeça, então ela pode fazer os movimentos. Não sei se vocês estão vendo, percebendo. Minha mão agora está o quê? Submissa. Se eu falo abre, então ela abre a mão. Se eu falo fecha, então ela fecha. Então veja, a mão está o quê? Submissa à cabeça. Assim também tem que ser a nossa vida. Nós estamos submissos ao Senhor, submisso ao cabeça que é Cristo. Mas na prática, como isso funciona? Isso funciona quando nós nos submetemos àqueles que Deus coloca sobre as nossas vidas, sobre a nossa liderança. Então o fato de estarmos consagrados significa então que nós também estamos submissos. Nós seguimos direções, nós realmente acatamos direções da nossa liderança. Então, a nossa força espiritual está ligada então à nossa disposição de coração em sujeitar a Deus e a quem Deus coloca sobre as nossas vidas. Então, enquanto Sansão permanecia ali com o cabelo comprido, ele estava reconhecendo o quê? Que ele estava submisso ao Senhor. Quando ele abriu mão disso, então a força se foi. Ele ficou como se fosse qualquer homem. Por quê? Porque a nossa força está em permanecer submetendo à vontade de Deus. Então, homens e mulheres de Deus consagrados são aqueles que decidiram se colocar diante da vontade de Deus. Senhor, qual que é o meu lugar? Qual que é o meu papel nessa terra? O que eu nasci para fazer? Onde eu nasci para estar? Então, quando você se rende ao Senhor, quando você pede para que a vontade dele seja feita, você está andando em consagração, em entrega. E aí há uma força espiritual sobre a sua vida. Então, quantos cristãos estão perdendo a força espiritual por abandonar essa posição de buscar a vontade de Deus e estão agora buscando seus próprios anseios e desejos? Quando você desconecta da vontade de Deus, você está desconectando da submissão de Deus, da ordem de Deus, da onde Deus tem para você, e está decidindo fazer os seus próprios anseios, suas próprias vontades. Quando isso acontece, então você está se desligando ou você está perdendo a consagração. E uma vez que você está perdendo a consagração, você também perde a força espiritual, porque você deixou de buscar aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Você saiu do propósito dele. Você saiu da ordem, ou do lugar onde Deus tinha para sua vida. E aí você vê que sua força se vai. Então é importante que você sempre busque a vontade de Deus. Sempre seja conectado à vontade de Deus. Entender a vontade de Deus. E muitas vezes nós não sabemos, é verdade, mas nós podemos buscar e orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então pode ser uma oração simples, diária, todos os dias. Você pode dizer: Senhor, faz tua vontade na minha vida, que eu perceba os teus caminhos, que eu seja submisso à tua vontade, ao teu querer, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, homens e mulheres consagrados são submissos. Segundo, o nazireu não podia comer ou beber nada da uva. O vinho na Bíblia representa a alegria, o prazer, o embriagar-se, né? Então, como pessoas consagradas, nós não podemos nos embriagar com as coisas desse mundo, não é verdade? Lá em Lucas 21, 34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, ou cuida por vocês mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, ou seja, uma carga além, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então a Bíblia está dizendo que nós não podemos ficar sobrecarregados, não pode ter esse peso sobre as nossas vidas. Sabemos que o prazer oferecido pelo pecado, ele é passageiro e produz consequências terríveis. Então não podemos ser embriagados com o pecado.
Então nossa fonte de prazer tem que ser o Senhor. Então quem experimentou realmente o Senhor, reconhece que o Senhor é de fato o nosso maior prazer. Ok? Depois ele nos exorta para que nós não sejamos sobrecarregados com as consequências da embriaguez, com as preocupações deste mundo. Ou seja, o mundo em si mesmo não é um problema. Mas quando nós vivemos em função do mundo, quando nós amamos o mundo e desejamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, então nós somos embriagados. Então, Deus já não é o mais do primeiro plano. Deus já não é o mais importante. Deus já não é mais a nossa prioridade. E nesse momento, nesse ponto, é que nós perdemos a força espiritual, perdemos o vigor espiritual. Por quê? Porque deixamos de tirar da fonte, da verdadeira fonte do nosso prazer, e passamos agora a pegar o nosso prazer nas coisas desse mundo. Então nós perdemos a consagração. A Bíblia diz, lá em Tiago 4:4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha quanto é sério. Então nós temos que estar, de fato, com o nosso coração rendido ao Senhor, nosso coração voltado para a fonte. A fonte é quem? A fonte é Cristo. Então homens e mulheres consagrados voltam à fonte, buscam o prazer no Senhor, nas coisas espirituais, nas coisas dos céus, e não dessa terra. Aqui há um homem consagrado a Deus, pastor Sérgio Carlos, homem de Deus. Aleluia, pastor de Acreúna. Deus te abençoe, meu irmão. Então essa busca incansável pelo prazer e pela alegria oferecida pelo mundo traz o quê? Traz uma embriaguez e escraviza as pessoas. Então as pessoas ficam apenas em volta das coisas que o mundo pode oferecer e não nas coisas de Deus. Eu tive uma experiência aqui mesmo nos Estados Unidos em 2014. Eu não morava aqui nesse tempo, mas eu vim aqui para uma conferência e também dar aula no seminário. E então eu fui a Orlando e nós tivemos a conferência. E num dia lá, eu fui visitar um parque. E foi muito interessante que eu fui junto com outros dois irmãos, e um deles já estava há algum tempo nos Estados Unidos, alguns dias antes, e tinham ido nas montanhas russas, e ele falou assim, pastor, vamos naquela montanha russa? Eu falei, vamos. E aí nós fomos, e aí rodamos, né? Você sabe, talvez já viu, ou já foi, você sabe, roda muito. E aí daqui a pouco eu falei, nossa, mas agora tem uma melhor ainda, vamos naquela outra. Eu falei, vamos, e nós fomos na outra. E eu sei que passamos o dia inteiro, no final, né, ali do dia. Ele falou, pastor, mas essa aqui é a Rocket, né? É uma que sobe assim, 90 graus, e depois ela sobe. E você sabe que tudo que sobe, depois o quê? Desce também, e aí roda. E foi aquela coisa, essa aventura nossa desse dia, né? Desse parque de diversões aqui nos Estados Unidos, né? E ao voltar pro hotel, eu realmente falei, ó, dias de fortes emoções, né? E aí uma pessoa que estava comigo no hotel, um irmão perguntou, e aí pastor, o que você achou, né, do parque? O que você achou desse dia, das montanhas russas? E eu falei, olha, de fato, fortes emoções, mas naquele momento Deus me fez ter uma luz, uma revelação. Eu falei, olha, esse é o verdadeiro mundo. O mundo é assim. Ele sempre está querendo te levar para uma emoção mais forte, para uma experiência que você nunca experimentou, para algo novo e aquilo mais radical. E aí você vai indo porque aquilo que você já fazia antes já não te supre mais. Você precisa para um mais emocionante. Você precisa experimentar de algo mais. O mundo está sempre te oferecendo uma coisa a mais. Se você tem um carro, agora tem outro carro melhor. Se você tem um telefone, ele quer te oferecer um telefone melhor. Se tem uma casa, aquela casa já não é suficiente, tem que ter uma casa melhor. O mundo está sempre tentando te fazer ser embriagado com as coisas desse mundo e você viver em função do mundo. Eu não estou falando que é errado ir num parque de diversões. Se você tiver oportunidade, né, de vir aqui, né, vá sim, me chame também, eu posso talvez ir com você, né, mas sabe de uma coisa? Não é essa a nossa vida. Não pode ser essa a nossa vida para com as coisas do mundo. Nosso coração tem que estar nas coisas do alto e desejar sim sermos mais embriagados com as coisas dos céus,
Como diz Paulo, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, não é verdade? Então nossa vida tem que ser uma vida realmente consagrada ao Senhor e não nas coisas deste mundo, mas de fato nas coisas dos céus. Conta-se uma história de um rei que estava muito triste em todo o seu reinado, que ele estava ali, ele não encontrava alegria de nenhuma forma, e todos tentavam de algum jeito fazer com que o rei voltasse até alegria. Então certa vez uma mulher sábia do Egito falou assim: olha, meu rei, se você encontrar alguém muito feliz, muito alegre, e essa pessoa então te der uma camisa, e você vestir essa camisa, a alegria vai retornar. E um dia, passeando pelo seu reinado, o seu filho, um príncipe, ele viu que num lugar bem distante, uma casinha bem simples, havia um som de muita alegria, de alguém muito alegre. E correndo esse rei, esse príncipe na verdade, foi até aquela casa e para surpresa dele encontrou ali um velhinho, muito alegre, muito feliz. Ele contou que o rei estava muito triste, mas se ele encontrasse alguém muito alegre, muito feliz, e te desse a ele uma camisa, para o rei vestir uma camiseta, o rei então voltaria a ter alegria. E aí então, para surpresa do príncipe, aquele senhor falou assim: olha, mas você está vendo, eu nem estou usando camisa. Na verdade, eu não tenho camisa. Moral da história: aquele velhinho tinha uma alegria que não era alegria natural, não é de coisas. A sua alegria era Cristo. A sua alegria é Jesus. Veja, a nossa fonte de alegria não pode ser as coisas desse mundo, porque elas são passageiras. Elas passam, elas acabam. Você talvez tenha uma felicidade momentânea, mas isso não produz a realização ou a satisfação de fato que só a presença de Deus nos dá, que é a alegria do Espírito. Então, a nossa alegria é o Senhor. E a terceira coisa que o nazireu, então ele não podia fazer, é tocar em morte. Então veja, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia comer nada da uva ou beber, e ele não podia então tocar em morte. O que significa? Significa que aonde há morte, onde há o pecado, há morte espiritual. A morte também física, mas a morte espiritual. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia, nós devemos correr para longe. Por quê? Porque o pecado produz consequências, o pecado produz morte. Nós sabemos que hoje nós vemos isso nas nossas vidas. Vemos a consequência do pecado lá atrás de Adão, trazendo o pecado para a humanidade. Então Deus quer que você fique longe, por quê? Porque se você está perto do pecado, você pode ser então tomado, e você pode então realmente ser destruído por causa do pecado. Porque o pecado há consequência. Eu sei que hoje nós somos perdoados, é verdade, mas não coloque a mão no fogo. Nós somos perdoados, recebemos a graça de Deus para nos capacitar para vivermos longe do pecado. Não é a vontade de Deus que você viva no pecado. Até porque aquele que recebeu a divina semente, ele quer ficar longe do pecado, longe das coisas que traz morte espiritual, até mesmo morte física. Então nós precisamos entender que nós fomos consagrados. E como pessoas consagradas, nós precisamos nos afastar daquilo que é pecado. Em nome do Senhor Jesus. Então nosso grande desafio como pessoas consagradas é manter a nossa submissão a Deus. É buscar e fazer de Deus a nossa fonte de prazer e de alegria. E também viver longe daquilo que é morte, daquilo que é pecado. E eu gostaria então de compartilhar um texto a mais da bênção liberada sobre a nação de Israel, que hoje essa bênção é liberada para nós. E você vai ser muito abençoado ao ouvir também essa história. Está lá ainda em número 6, depois que fala sobre o voto do nazireu. No versículo 22, olha o que a Bíblia diz. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e os seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aqui é uma história que nós servimos a um Deus abençoador. Um Deus que tem prazer em nos abençoar. Um Deus que nos guarda. Um Deus cheio de bondade, misericórdia. Um Deus que, além disso, nos traz a paz que excede todo entendimento. Então, todas essas bênçãos estão disponíveis para aqueles que creem em Cristo. Então, hoje nós sabemos que o Israel de Deus é a igreja. E nós somos a igreja, porque cremos em Cristo Jesus. E por sermos igreja, nós podemos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós hoje. Há uma bênção liberada sobre a sua vida hoje. Hoje você vai sair daqui, dessa live, dessa ministração, sabendo que você é muito abençoado em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os filhos da fé são abençoados juntamente com o crente Abraão. Uau, que promessa poderosa, né? Em Gálatas 3:9 diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga assim, eu sou abençoado. Diga mais forte, eu sou muito abençoado. Aleluia! Quantos creem? Você crê que é abençoado? Você é muito abençoado. E a Bíblia diz que quem está em Cristo é abençoado. Lá em Efésios 1, versículo 3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele tem nos abençoado. Não é que ele vai nos abençoar. Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Amém, Érica. Você já é muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Vocês já são muito abençoados em Cristo Jesus. Há uma bênção disponível para você. Agora mesmo, receba essa bênção. Estenda suas mãos para frente e fala assim, eu recebo. Eu me aproprio das bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para os meus filhos, para esse dia. Eu sou abençoado. Amém? Você é ricamente abençoado. Então toda sorte de bênção espiritual já foi liberada a nós. Então a palavra de bênção pode ser também traduzida como benefício. Então tem um grande benefício para aqueles que estão em Cristo. Tem muitas coisas boas para você que recebe. Amém, Rose? Amém. Você recebe e você vai ter em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Franciele? Receba aí. Amém, Bruna? Você receba em nome do Senhor Jesus toda a sua casa, toda a sua família. Em nome de Jesus, vocês já são abençoados com o quê? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção de paz, a bênção de alegria, a bênção de vida, a bênção de amor, a bênção de sabedoria, a bênção de inteligência, a bênção dos céus vindo sobre a sua vida hoje, agora mesmo. Ele tem abençoado, ele não vai abençoar, ele já está te abençoando. Você, por fato de estar em Cristo, já é abençoado em o nome do Senhor Jesus. Então, na verdade, desde Gênesis, há um liberar de bênçãos sobre os homens. No caso, o homem e a mulher. Então, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, liderai, né? Em outras palavras, sobre todas as coisas. Então, já há uma bênção liberada desde Gênesis para nós. Então, uma vez já foi liberado, então apenas nos apropriamos. Isso é para nós. Hoje nós somos abençoados. Precisamos apenas dizer amém. Assim seja. Eu recebo. Eu tomo posse. É verdade. Então essa é a verdade que nós cremos. Daquilo que nós já somos em Cristo. Aqui também nos diz uma palavra de proteção. O Senhor é aquele que nos guarda. É Ele que nos protege. Lá em Salmo 121. É um texto clássico. Eu quero liberar sobre a sua vida. Quero ler esse salmo para você, porque você vai crer num Deus que te guarda, que te protege. A Bíblia diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Diante dos montes, das montanhas, dos desafios, das pressões, das circunstâncias que você está vivendo. Às vezes você olha para os montes e você pensa, da onde virá o meu socorro? E a resposta está aqui, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você mesmo vai dizer, o meu socorro vem do Senhor. Você talvez vai perguntar, como que você vai ser socorrido? Você mesmo pode responder, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Aleluia. Não dorme aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu gosto dessa expressão, a tua saída e a tua entrada. Significa que você vai sair para viver um dia de hoje, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus afazeres. Mas quando você vai retornar guardado pelo Senhor. Você vai sair em paz e vai retornar em paz. Você vai sair e ser guardado durante o seu dia e voltará guardado pelo Senhor. Isso é poderoso. Deus é aquele que te guarda. Há uma proteção divina de dia e de noite. Jesus mesmo orou para que fôssemos guardados. A Bíblia diz lá em João, capítulo 17, versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Olha Jesus orando. Ah, mas ele estava orando para os discípulos. Não, ele estava orando já por você. Olha o que o versículo 15 diz. Aleluia. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E aí o versículo 20, olha o que diz. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então veja, quando Deus orou para que ali os discípulos fossem guardados, ele não orou apenas para os discípulos, ele orou também para mim e para você, para aqueles que viriam a crer. É isso que a palavra de Deus diz lá em João 17, versículo 20. Não rogo somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim. Quantos creram em Jesus? Então, se você crê em Jesus, então sabe de uma coisa, Jesus já orou por você. Agora, qual a oração para que você fosse guardado? Mas deixa eu te dizer, o Pai ouve ou não a oração de Jesus? Com certeza ouve. É verdade ou não é? O Pai ouve a oração de Jesus, ouve ou não ouve? Então, se o Pai ouve a oração de Cristo, então ele já respondeu, ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai te livrar desse mundo, das coisas desse mundo. Apenas creia, apenas se aproprie disso, dessa verdade. Então, se Jesus orou por você, então essa oração também já foi respondida. O Senhor vai te guardar e vai te livrar de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Judas também, ele escreveu um livro, né, Judas, e tem um capítulo na Bíblia, e olha como que ele já coloca no primeiro versículo: Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Nós fomos guardados em Jesus, nós estamos guardados nele, nós estamos protegidos. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós seremos guardados, nós seremos protegidos pelo Senhor. O Senhor é que guarda a sua casa, é o Senhor que guarda a sua família, é o Senhor que guarda os seus filhos, é o Senhor que guarda a sua igreja, é o Senhor que guarda a sua família. É o Senhor quem nos guarda, porque estamos em Cristo, estamos nele, ele é a nossa proteção. Há anjos cercando e nos guardando de todos os lados. Somos protegidos pelo Senhor todos os dias. Como Judas escreveu, guardados em Jesus Cristo. Você é guardado em Jesus. E se as pessoas não podem tocar em Jesus, também não podem tocar em você, porque você está nele, você está dentro dele. Você está guardado, você está protegido nele. Aleluia! Glória a Deus. Mas esse texto de Números não diz apenas que você é abençoado, não apenas que você é guardado, mas a Bíblia também nos diz que nós temos a graça, nós temos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Tem um texto em Efésios que eu amo muito, que é uma das expressões mais poderosas que fala da graça salvadora de Cristo Jesus, que diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, Efésios 2:4,
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus você foi salvo, você foi alcançado pelo Senhor. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa nova posição. Nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por isso, a misericórdia é, na verdade, o fruto da bondade de Deus para conosco. É fruto da graça de Deus. Deus nos dá a sua misericórdia sem merecermos. Então, misericórdia é aquilo que nós deveríamos ter, mas Deus não deixou nós termos, porque Ele foi misericordioso. Então, há um Deus rico em misericórdia, e por causa dessa riqueza de misericórdia, não é, pelo seu grande amor, nós somos salvos. E agora, depois de salvos, como os filhos de Deus, devemos continuar crendo na misericórdia e no amor de Deus para com as nossas vidas. Você vê que aquele cego de Jericó alcançou o favor, alcançou a cura, alcançou o milagre, quando ele resolveu acreditar num Deus misericordioso. Quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor por misericórdia, o crer na misericórdia de Deus, atrai também o favor de Deus, atrai o milagre de Deus. Quando você crê, quando você acredita que Deus é um Deus misericordioso, você também se apropria, você também recebe das bênçãos que Deus tem para você. Então, em Hebreus também diz que existe um trono da graça, que nós podemos chegar a ele. E nesse trono da graça nós alcançamos o quê? Misericórdia. Há um trono de graça onde nós alcançamos favor, graça de Deus. E eu quero dizer que a graça de Deus e a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Humberto, eu quero declarar sobre a sua vida que você está debaixo do favor e da misericórdia de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus 4,16. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, nós também vemos Deus se movendo em nosso favor, Deus nos socorrendo. Então, se você está em necessidade de alguma coisa, se você tem necessidade de um milagre, recorra a esse trono da graça, vá para ele pela fé, por causa do sangue de Jesus. Você pode chegar a esse trono da graça, e nesse trono da graça você pode receber misericórdia. Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merecia receber. E Deus te poupa, Deus te guarda, Deus te livra do mal, daquilo que você mesmo caminhou para Ele. Mas Deus agora te guarda. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que você pode ser socorrido no momento da sua fraqueza, no momento das suas tentações. Você pode ler os textos atrás desse versículo. Nos fala que Jesus nos assiste, Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas tentações. Então Ele vem para nos prover livramento, para nos socorrer, para nos livrar do mal, para ser misericordioso para conosco. Esse é o Deus que nós servimos. Também no livro de Judas, no versículo 2, olha o que Judas declara para os irmãos, né? A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Veja, tanto a misericórdia, quanto a paz e quanto o amor pode ser o quê? Multiplicado. Isso é poderoso, isso é glorioso. Então tem misericórdia multiplicada sobre as nossas vidas. Quero declarar sobre a sua vida a misericórdia multiplicada sobre a sua vida. E onde há misericórdia, há milagres. Há milagres da parte de Deus. Deus vai agir com misericórdia. E por fim, esse texto de Números também nos diz que Deus não é apenas um Deus abençoador, um Deus que nos guarda, um Deus, né, que é misericordioso, mas nós também encontramos um Deus que nos traz a paz. Primeira coisa que Jesus falou, as primeiras palavras que Jesus disse, quando Ele ressuscitou, encontrou com os discípulos pela primeira vez, Ele diz: paz seja convosco. Por 3 vezes Ele menciona essa expressão ao encontrar com os discípulos. Paz seja convosco. Por quê? Porque eles estavam debaixo do medo do que tinha acontecido. Entretanto, Jesus, Ele traz a paz
para tirar o medo. E no lugar do medo, Deus traz paz. Deixa eu te dizer, talvez você está com medo de alguma circunstância. Eu quero dizer que hoje, ao crer nessa palavra, Deus te enche de paz. Deus te enche de paz. Talvez você está com medo do amanhã. Um medo que talvez está te assolando no futuro. Mas deixa eu te dizer, você hoje recebe a paz. A paz de Deus está sobre a sua vida. É uma promessa de Deus. Jesus mesmo disse lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Porque Deus tem paz disponível para você. Não precisamos ficar mais atemorizados com nada. Não precisamos ficar preocupados porque Deus já nos deu a paz. Precisamos apenas recebê-la com fé. Né? A Bíblia diz que Jesus é a paz. Né? Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz. Na verdade, Ele também veio para pregar o evangelho da paz. E vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estáveis longe. E paz também para os que estavam perto. Em Colossenses também diz que pelo sangue de Jesus nós temos paz, e que havendo feito a paz pelo sangue de Jesus na cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ou seja, hoje nós não somos mais inimigos de Deus, hoje somos amigos de Deus, hoje temos paz com Deus, e a Bíblia diz, justificados, pois pela fé temos o quê? Paz com Deus. Mas a Bíblia também disse, lá em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que promessa poderosa para você, disponível para você. Não é tempo mais de você ficar angustiado, não é tempo mais de você ficar com medo. É tempo de você ter uma fé na paz de Deus. E essa paz vai te encher o coração e encher a sua mente, para que você viva uma vida abundante que Deus tem para você. Deixa eu dizer algo para você. Paz é dormir em meio às tempestades. É ter uma paz, uma tranquilidade em meio à guerra. Paz tão grande que você consegue descansar, mesmo em meio às maiores tribulações que você está vivendo. E, de fato, confiar que Deus está cuidando de você. Isso é paz. É o descanso. É aquela criança que se aquieta no colo da mãe, porque encontra refúgio, encontra paz. Hoje você vai viver uma vida em paz. Seus dias nessa terra vão ser dias de paz. Você pode viver na certeza do Deus que te abençoa, do Deus que te protege, do Deus que é misericordioso para com você e do Deus que traz paz. Essa é a mensagem que Deus tem para você. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus seja misericordioso com você e Deus te dê a paz. A paz que excede todo entendimento está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você se encha de fé e da certeza da bondade e do cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Em nome do Senhor Jesus, porque você é bendito. Você é abençoado de Deus, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de fé. Declarar que os meus irmãos são consagrados ao Senhor. E que eles são submissos à tua vontade. Quero declarar também que eles têm o Senhor como fonte de vida, de alegria, de prazer. E declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles não vão tocar a morte, o pecado, mas eles vão viver uma vida separada e consagrada ao Senhor. Mas também quero declarar que já há uma palavra de bênção sobre a vida deles. Eles já são abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eles são guardados pelo Senhor. O Senhor é quem os guarda, porque eles estão guardados em Cristo. Quero declarar também que eles têm a misericórdia do Senhor. Eles se achegam ao trono da graça e eles recebem a misericórdia. Também quero declarar que eles têm a paz de Deus, a paz que o Senhor deixou a nós, aqueles que creem. E essa paz é uma paz que excede todo entendimento. E agora nós podemos nos achegar com fé ao Senhor, porque o sangue de Jesus nos perdoou de todos os pecados. Por isso, Pai, eu quero declarar a graça do Senhor, o favor de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida dos meus irmãos.
Aqueles que estão em lutas, em crises, o Senhor possa fortalecê-los nessa hora. Aqueles que estão enfermos sejam curados. Aqueles que estão em dificuldades financeiras, o Senhor possa trazer a provisão. Aqueles que estão com lutas nos seus casamentos, o Senhor possa restaurar casamentos. Aqueles que estão com problemas familiares, o Senhor possa resolvê-los em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão em lutas no ministério, eu quero declarar a força do Senhor. Aqueles que estão sofrendo com a depressão, eu quero declarar que eles são fortalecidos agora na força do Senhor. Eles são ousados, eles são intrépidos, eles são cheios de vigor em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pela manifestação do Teu Espírito agora mesmo, trazendo milagres, trazendo coisas tremendas na vida dos meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro e abençoo os meus irmãos, e declaro que eles são benditos, são muito abençoados em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Que tremendo poder ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus nos nossos corações, em nome de Jesus. Ontem eu fiz uma live não programada, pelo menos por mim, creio que por Deus tocou no meu coração para fazer uma live ontem à noite mesmo, 11h40, se eu não me engano, da noite, horário aqui dos Estados Unidos, e falando sobre fé, a fé que traz milagres. Se você não ouviu, você pode ir no YouTube, você pode ouvir essa mensagem, ser muito edificado. Sua fé vai ser muito fortalecida também com essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Eu sei que alguns estavam aqui, né, comigo, nesse horário, acordados, e receberam a minha mensagem também para ouvir a live, foram abençoados e foram edificados na fé. Você também vai ser, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Grandes milagres estão por vir para a sua vida, para a sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha um dia muito abençoado, cheio do Espírito Santo. Não deixe de compartilhar essas mensagens que você tem recebido aqui, né? Não deixe também de compartilhar, também falando, abrindo a sua boca, compartilhando com outros aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Por isso vai te edificar e te alimentar mais ainda com esses princípios tão poderosos da palavra de Deus. Em nome de Jesus, só quero dizer que você é abençoado, você é guardado, você tem a misericórdia de Deus, você tem a paz de Deus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Um dia de vitória e até amanhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.